Mas vamos ler o profeta Abacuque, irmãos. É um profeta interessantíssimo, como todos os demais o são, mas nós temos lições preciosas para aprender com este servo do passado, profeta Abacuque. Nós vamos ler o capítulo 1, versículos de 1 até o 11. É de 1 a 11, não é só o 11 não. Isso. Profeta Abacuque. Abacuque vem depois de Naum e antes de Sofonias, não é isso? Está ali no Velho Testamento, um profeta dos chamados profetas menores. Eles são chamados menores, não é porque eles eram baixos na sua estatura, não são menores pela importância daquilo que eles escreveram, são menores justamente por causa do tamanho do texto que eles deixaram para nós. Nós temos 3 profetas maiores, né? O profeta Isaías, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. 4, na verdade, o profeta Daniel. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Daniel, conquanto tem apenas 12 capítulos. E Zacarias, por exemplo, tem 14, mas os capítulos de Daniel são grandes. E a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, os livros eram escritos de uma vez só. Então, o livro de Daniel, ele é bem maior do que o do profeta Zacarias. Este é um livro de apenas 3 capítulos, profeta Abacuque, mas é um livro riquíssimo em detalhes. A gente vai passar alguns poucos domingos pensando neste profeta e naquilo que podemos aprender. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Vede, é Deus falando agora, vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contado. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade, e os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental, e reunirão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente, e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este poder ao seu Deus. Até aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Abacuque é uma expressão controversa em alguns aspectos, é uma palavra difícil de traduzir. A maioria dos hebraístas, eles vão dizer que Abacuque significa abraço. Seria um nome adequado, porque abraço vai fazer relação ao fato de Abacuque abraçar a Deus, se agarrar a Deus com fé, mesmo em momentos difíceis. Por exemplo, no capítulo 2, no versículo 4, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo por sua fé viverá. E o último capítulo, naquela oração de Abacuque, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Esta é uma das maiores, se não a maior declaração de amor incondicional a Deus, feita por um servo do Senhor. Então seria um nome apropriado, porque Abacuque se abraça com Deus. Os irmãos lembram que eu já falei que fé é adesão, é aderir, é grudar. Eu me agarro ao Senhor independente do que aconteça. Isto é fé. Há uma tradução de André Schurach, que quando Deus, eu também já disse para os irmãos, quando Jesus fala: por que duvidastes, homens de pouca fé? A expressão literal ali é anões da adesão. Pouca fé é pouca adesão, fé é aderir. Então Abacuque, ele se abraça com Deus. Também pode significar abraço, porque Deus vai abraçar o seu profeta. Veja, ao longo do livro de Abacuque, Deus não dá as respostas que Abacuque espera. Deus não fala aquilo que Abacuque quer ouvir. Deus não diz o porquê de muitas coisas acontecerem.
mas Deus se faz presente na vida do profeta. E o que mais nós precisamos, nos momentos de dificuldade, de aflição, de dúvidas, de temor, de anseios, de perigo, de qualquer dificuldade com as quais nós venhamos a lidar, é que Deus se faça presente nas nossas vidas, ainda que Ele não me responda, ainda que Ele não me diga o porquê, ainda que Ele não se justifique, porque Deus não precisa se justificar, Ele não deve satisfações a você, a mim, ou quem quer que seja. Irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas, que o nosso Deus é grandioso. Jó, capítulo 36, versículo 26, Eliú, o quarto dos amigos de Jó que vai falar, ele diz: eis que Deus é grande, e não o podemos conhecer. Se o número dos seus anos ultrapassa o entendimento, não podemos contá-los. Irmãos, Deus não pode ser conhecido no sentido de que não o podemos conhecer plenamente, completamente. O apóstolo vai dizer exatamente que agora nós conhecemos em parte, como enigma, como no espelho, mas então conheceremos como somos conhecidos. Ainda não chegou o momento de conhecermos a Deus plenamente. O pecado nos afasta de Deus. O profeta Isaías diz que as nossas iniquidades, capítulo 59, versículo 2, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. Nós estamos privados, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquela comunhão plena, perfeita, completa que Adão e Eva tinham no paraíso antes do pecado, isso foi rompido, isso foi perdido, o homem foi posto para fora, porque Deus vai dizer, este mesmo profeta Abacuque, é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. O pecado ofende a santidade de Deus. Então, irmãos, nós não podemos conhecer a Deus por conta disto. Isaías diz, capítulo 45, versículo 15, eis que verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas. Deus diz a Moisés que ele habita em trevas espessas, no sentido não de que Deus está nas trevas, mas que as trevas impedem que possamos ver a Deus como Ele realmente é. O próprio Moisés, em Êxodo capítulo 33, quando ele pede ao Senhor, mostra-me a tua glória, Deus diz o quê? Nenhum homem pode ver a minha glória e viver. E Deus coloca Moisés na fenda de duas rochas, coloca como que a sua mão passa, depois retira, e Moisés vê a Deus pelas costas, porque o pecado nos impede de contemplar a Deus. Então Eliú vai dizer, Deus é grande, não o podemos conhecer, mas Deus se revela a nós. Embora sejamos pecadores, impossível seja para nós nos aproximarmos de Deus. Deus vai se revelando a nós, e Ele se faz presente ao nosso lado nos momentos de aflição. É disso que nós precisamos. Irmãos, nos momentos de maior angústia da alma, nós não precisamos tanto de respostas de Deus, precisamos da presença de Deus. E neste sentido, Deus abraça o seu profeta. O tema principal aqui do livro do profeta Abacuque é exatamente uma das grandes questões da humanidade e uma das maiores dificuldades com as quais os teólogos têm que lidar, que é o problema do mal. Se Deus é bom, por que há tanta maldade? E o problema, isso é algo que vem se arrastando através da história. Líderes, pensadores, filósofos, cientistas, poetas, escritores, teólogos, profetas, homens de Deus, homens sem Deus, muitos vêm se perguntando por que há tanta dor e tanto sofrimento no mundo. Mas nós, que conhecemos ao Senhor, muitas vezes ficamos angustiados com isso. Ora, Deus é bom, Deus é amor, e vemos tanta maldade. E aí o profeta começa a se questionar, ele começa a se perguntar, ele diz, Senhor, por quê? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar violência, Senhor, e Tu não salvarás? Qual é o contexto aqui? Os caldeus estão se aproximando. O povo de Israel está sendo oprimido. Mas é interessante que Abacuque ele vai e questiona a Deus. Ele pergunta, Senhor, por quê? Por que tanta maldade? Esse povo nós temos ouvido falar. Os caldeus, a Babilônia, eles começaram a crescer. Eles vieram no vácuo da queda do Império Assírio. Os assírios eram terríveis. O Império Assírio era um império violento, um exército cruel, um exército impiedoso. Uma das práticas do exército assírio, quando eles invadiam e conquistavam uma cidade, é que eles cortavam a cabeça de todos os participantes do exército inimigo e empilhavam estas cabeças na porta principal da cidade. Faziam 2 pilhas, uma de cada lado. Isso servia de aviso. Vejam o que acontece com aqueles que se opõem a nós.
Os assírios eram violentos. O símbolo da Síria era um touro alado, representando força, vigor, brutalidade, violência e rapidez. Mas os assírios agora já estão caindo. O império assírio está se desfazendo, porque não tem jeito. Nenhum império dura para sempre. Por maior, por mais forte, por mais rico, por mais poderoso, há um momento em que todos eles passam. Tudo passa. Só a palavra de Deus permanece para sempre. E os assírios agora, eles estão se enfraquecendo, e o Império Babilônio começa a surgir, começa a ganhar força, e eles efetivamente serão a próxima potência mundial neste contexto aqui. Então, quando o profeta Abacuque começa, Senhor, até quando? Está muito difícil, e ele vai falando, ele vai perguntando, a resposta de Deus ela é surpreendente. Irmãos, eu quero, em primeiro lugar, fazer 2 declarações acerca do problema do mal. E depois eu quero ver algumas das respostas que Deus nos dá. A primeira declaração que eu quero fazer acerca do problema do mal é que muitas vezes, e a gente sabe disso, pastor, mas isso é óbvio, mas a gente precisa lembrar, muitas vezes os caminhos de Deus, os métodos de Deus são misteriosos. Veja, Abacuque ele está perguntando e parece que Deus não está ouvindo. Há momentos na vida de cada um de nós, seja da nossa família, seja da nossa nação, seja da nossa vida particular, em que nós oramos, nós buscamos, nós indagamos, nós clamamos, nós ficamos questionando Deus, suplicando por uma resposta e parece que Deus está inativo. E nós não entendemos por quê. Há momentos em que a gente ora e parece que as nossas orações não passam do teto. E às vezes a gente olha para o nosso mundo de hoje, irmãos, e a Bíblia ela é maravilhosa, entre outras coisas, porque ela é atual. A gente olha para o nosso mundo de hoje, a gente vê tanta coisa errada, tanta injustiça, pensando aqui no contexto de Brasil, quanta falcatrua, quanta roubalheira, quanta coisa errada. E eu não estou falando deste ou daquele, eu estou falando de um contexto em que nós vivemos há muito tempo, no governo A, no governo B, ou C ou D, não importa, mas nós vivemos isso há muito tempo. O descaso com a saúde, o descaso com a segurança, o descaso com as condições, salários cada vez mais difíceis de viver com eles, pessoas enfrentando dificuldades, a gente fica olhando e parece que Deus não responde. E ao mesmo tempo a gente vê se multiplicar aí os chamados neo-ateístas, capitaneados aí por um inglês chamado Richard Dawkins, que escreveu um livro chamado Deus, um Delírio. Ele dá palestras em universidades ao redor do mundo, ele fala que Deus não existe, ele fala coisas absurdas, ele blasfema de Deus, e parece que Deus não está vendo, e parece que Deus não está ouvindo, e parece que Deus não se importa, e a pressão contra o Evangelho, contra o cristianismo é cada vez maior, o mundo tenta impor os seus valores, as nossas crianças são doutrinadas nas escolas com coisas horríveis, com ensinamentos antibíblicos, e parece que Deus não está vendo. Às vezes, irmãos, perdemos pessoas queridas, perdemos pais, ou filhos, ou irmãos, ou cônjuges, pessoas que amamos, e nós clamamos, e nós buscamos a Deus, e nós intercedemos e suplicamos, e elas morrem. E às vezes oramos tanto tempo pela conversão de um pai, ou de um filho, e esse pai, ou essa pessoa morre sem Jesus, parece que Deus não se importa. A primeira coisa que nós temos que entender é que os métodos de Deus, muitas vezes, são misteriosos. Por isso eu citei Isaías, verdadeiramente, tu és um Deus que te ocultas. Deus se oculta por algumas maneiras. Em primeiro lugar, Ele se oculta por misericórdia. Porque se Ele se revelasse a nós na amplitude e na totalidade da sua glória, você e eu seríamos consumidos. Então, o fato de Deus não se revelar plenamente, agradeça isso a Ele, porque você e eu não seríamos capazes de suportar. Por isso Jesus Cristo veio em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus veio na face de um homem, no corpo de um homem, porque a sua glória seria insuportável para nós. Mas Deus também se oculta, porque nós não temos condições de compreendê-lo e de lidar com ele em toda a sua glória. Há um momento em que Jesus Cristo fala para os seus servos o seguinte, eu tinha muita coisa que dizer-vos, mas vós não podeis suportar agora. Deus precisa ir se revelando gradativamente a nós, à medida que o buscamos, à medida que o conhecemos mais profundamente. Por isso Oséias diz, no capítulo 6, versículo 3, conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus vai se ocultando de nós porque não temos condições, e Ele se oculta de nós também, porque Isaías, eu já citei, o nosso pecado nos afasta do Senhor. Ele não pode conviver com seres pecadores, e nós precisamos daquilo que a Bíblia chama de santificação, que é um processo que dura do momento da nossa conversão até o último dia da nossa vida neste mundo. Quando dermos o nosso último suspiro, aí estaremos na glória para sempre, estaremos plenamente santificados, teremos condições de vê-lo como Ele é, como diz João na sua primeira epístola: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda se não se manifestou o que havemos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Antes disso, não. Então nós precisamos entender que Deus é grande demais, os seus métodos são misteriosos, os seus métodos são incompreensíveis para nós não temos condições de compreendê-los, mas nós precisamos aprender a confiar nele. Sabe por quê, irmãos? Porque o grande erro de muita gente boa, de muita gente crente, e eu estou falando de gente crente de verdade, é ler a Bíblia como se ela fosse algo que se refere tão somente à sua salvação pessoal. Sim, é um dos temas principais, se não o principal, é a salvação pessoal, afinal de contas, ela é individual. Eu não vou para o céu porque meu pai é crente, minha mãe é crente, minha bisavó é crente, meu tataravô é pastor, meu irmão é crente. Não, eu vou para o céu se eu for um crente de verdade. Isso é uma grande realidade, isso não pode ser negado, mas entenda, o fato de eu ser salvo individualmente, como indivíduo, como pessoa, como ser humano, único que sou, com as minhas qualidades e com os meus defeitos, com os meus pontos fortes e meus pontos fracos, isto não anula a realidade universal de que Deus tem um plano para todo o cosmos, para tudo que Ele criou. E a minha salvação, conquanto pessoal, ela está inserida num contexto muito maior. Deus tem um plano para todo este universo. A Bíblia fala em Efésios da restauração de todas as coisas. Os puritanos diziam que o pecado era algo que tinha, eles falavam da excessiva pecaminosidade do pecado. O pecado é algo tão terrível, é algo tão ruim, é algo tão sujo, que ele teve proporções cósmicas. A terra sofreu modificações por causa do pecado. Ela começa a produzir espinhos e cardos. Os animais se colocam em oposição ao homem. O homem agora tem que extrair o alimento da terra através do seu suor. Algo que era prazeroso, algo que era bom, algo que era tranquilo. Não é que o homem ficasse no jardim do Éden, embaixo da macieira com a boca aberta, esperando ela cair. Claro que não. O homem foi criado para cuidar, para lavrar a terra. Mas isto não era custoso. E agora se torna custoso. Há lugares em que a terra precisa ser tratada com muito cuidado, em que o clima é difícil, em que as condições são adversas. Todo o universo foi afetado. O apóstolo Paulo chega a dizer que toda a criação aguarda, tem expectação, a expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O momento em que Cristo voltará, restaurará todas as coisas e viveremos em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O pecado é algo que influenciou todo este universo. E ele é algo tão sério, e o Deus leva o pecado tão a sério, que foi preciso nada menos do que a vida do seu próprio filho para resolver este problema. Então nós não podemos tratar o pecado como coisa de somenos importância. Nós temos que entender o que o pecado é, e temos que entender que todo este projeto de redenção, quando Paulo diz que Deus nos amou e nos escolheu lá na eternidade, quando nós fomos salvos, a nossa situação, filosoficamente, nós fomos salvos na eternidade. Legalmente, nós fomos salvos, praticamente, efetivamente, fomos salvos quando Cristo morreu na cruz. Legalmente, tomamos posse da salvação no dia em que cremos em Jesus. E plenamente estaremos salvos na volta dele a este mundo. Isso é algo tremendo de se pensar. Então, quando eu entendo estas coisas, eu preciso entender que as minhas dores, minhas lutas, meus sofrimentos, minhas lágrimas, meu chorar, meu sangrar, meu sofrer, todas estas coisas são importantes para mim? Sim, claro que são, e Deus sabe disso. Por isso Abacuque, por isso ele me abraça, por isso ele se faz presente, mas eu estou inserido num contexto que vai abranger todo este universo, onde todas as coisas serão reveladas. Amém? Os métodos de Deus, muitas vezes, são misteriosos.
A segunda verdade que eu quero afirmar é que os métodos de Deus muitas vezes são mal compreendidos. Eles são mal compreendidos, em primeiro lugar, pelo próprio profeta. Veja nos versículos 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, tu não me escutarás? Gritar-te em violência não salvarás. Por que razão me mostra a iniquidade e faz ver a opressão? Por que a destruição e violência estão diante de mim? Havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque mesmo crentes, muitas vezes nós nos deixamos abater pelas circunstâncias. Isso é algo que faz parte da nossa natureza. O próprio profeta não entende. Mas os propósitos de Deus, eles são mal entendidos também muitas vezes por pessoas negligentes. Veja o versículo 5. Deus diz assim, agora é Deus falando: vede entre os gentios e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contado. Irmãos, isso é tão antigo quanto a Bíblia. Na época do dilúvio, Deus chama Noé e fala: Noé, construa uma arca, porque vai chover, e vai chover tanto que eu vou inundar o mundo todo. E Noé fica 100 anos construindo aquela arca. E ao longo destes 100 anos, o próprio ato de construir a arca era um testemunho contra aquele povo. Mas as pessoas não criam, elas achavam que tudo estava bem. Jesus Cristo chega a citar isso, que a volta dele será como nos dias de Noé, que os homens compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, não é isso? Até que veio o dilúvio e não deu mais tempo. As pessoas negligentes não entendem os propósitos de Deus. Tudo vai bem, vamos continuar vivendo a vida, não há dificuldades. Sodoma e Gomorra, a mesma coisa, e Jesus o mesmo exemplo. As pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, faziam tudo, até que choveu enxofre do céu e morreram todos. Não é isso que Jesus diz? Pessoas negligentes ainda nos dias de hoje não entendem os propósitos de Deus. Mas os propósitos de Deus, eles são mal entendidos também pelo mundo. Veja o versículo 11. Então muda a sua mente, seguirá, se fará culpado atribuindo este poder ao seu Deus. Na versão revista atualizada, ele coloca talvez de uma forma mais clara quando diz: se farão culpados aquele que atribuem o poder ao seu Deus. É alguma coisa nesse sentido. Se você tem a revista atualizada, é mais ou menos isso que diz o texto. Veja, ele está se referindo aos próprios caldeus. Os caldeus, eles achavam que o seu sucesso, que o seu crescimento, que o seu avanço, que o seu desenvolvimento era devido àqueles ídolos que eles adoravam na Babilônia. Eles achavam que era pelos seus próprios esforços, pela bênção das suas divindades, eles atribuíam este poder ao seu Deus. Agora lembre de uma coisa: você que mora aqui em Vargem Pequena, ou aqui próximo, ou longe, não importa, você que está vivendo a sua vida comum do dia a dia, você que tem as suas contas a pagar, o seu trabalho a realizar, os filhos a criar, o marido para cuidar, a esposa para dar atenção, você que vive a vida comum do dia a dia, as aulas para assistir, o colégio, a faculdade, seja lá o que for, você faz parte de um projeto muito maior. Quando Deus restaurar todas as coisas, o apóstolo diz que nós estaremos assentados para julgar os anjos. Você consegue entender isso? Eu não consigo. O que isso significa exatamente, pastor Fulvio? Não sei. Se alguém souber, depois me explica. Mas nós estaremos assentados para julgar os anjos, para participar daquele momento em que Deus irá, como é que chama em direito? Prolatar a sentença, não é isso? Quando ele vai decretar o estado final daqueles anjos caídos, nós estaremos lá. Irmãos, nós estaremos numa posição inimaginável. Mas é isso que a Bíblia diz. Então, mesmo que os projetos de Deus sejam misteriosos, e que as pessoas atribuam a si mesmas, atribuam aos seus talentos, às suas capacidades, não se esqueça de que Deus está controlando todas as coisas, e que seus projetos são misteriosos, mas Ele continua sendo Deus. Então agora eu quero pensar com você as respostas que Deus dá ao profeta. Porque o profeta está ansioso, o profeta está angustiado, o profeta está tenso, ele está preocupado, o seu coração não está feliz. E agora Deus vai responder. Deus dá 4 respostas que eu quero compartilhar com você nesta manhã, para que você aplique a sua vida,
se você está num momento de angústia e se questionando o porquê de tantas coisas estarem acontecendo, talvez com você, talvez com alguém que você ama. A primeira resposta que Deus dá é que a história, ela segue um plano divino, ou um propósito divino. Veja o versículo 5 mais uma vez. Vede entre os gentios, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Deus está dizendo o seguinte: olha, as coisas estão nas minhas mãos. Abacuque, não se preocupe, descanse o seu coração, porque as coisas não acontecem por acaso. Quando nós vemos este mundo, irmãos, que parece ser o caos, que parece ter perdido o sentido, nós temos algumas opções a considerar. Opção A: Deus não tem o poder que Ele diz ter, então não há esperança, porque este mundo é um caos, tudo vai acabar, não há sentido algum, e não há esperança para ninguém, muito menos para mim. Opção B: opção A não é uma opção legal, você marcaria essa? Não é uma boa opção. Opção B: Deus tem poder, mas Ele é um sádico, e na verdade, Ele fica do céu rindo de nós. Essa era a visão que os gregos antigos tinham com os chamados deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo eram retratados como sendo deuses poderosos, mas eles tinham todas as mazelas que nós humanos temos. Eles tinham ciúmes uns dos outros, eles tinham inveja, eles mentiam, eles enganavam, e muitas vezes eles faziam apostas entre eles. Eu sou um deus, Gilza é uma deusa. Falava assim: vamos ver até onde o Alex aguenta, e a Gilza ficava lá jogando raios sobre a cabeça do Alex, e eu dizia: não, eu acho que a Mary tem mais resistência, e eu jogava sobre a cabeça da Mary, e a gente ficava se divertindo. Era essa a imagem dos deuses do Olimpo. Então, opção B: Deus tem poder, mas Ele é um sádico, e Ele se diverte vendo o nosso sofrimento. Ele fica de lá, Ele pega um raizinho, e lá, Rebeca, pum, yes, menos uma. É isso. Opção C. Opção C: Deus tem poder, Ele não é um sádico, mas Ele também é indiferente. Ele não se importa com o que acontece conosco. É o chamado deísmo. É como a teoria do relojoeiro. O relojoeiro, ele cria um relógio, dá corda e deixa ele funcionar. Deus criou este universo, botou para funcionar, e ele agora se rege por leis naturais. E tanto faz para Deus, Deus não está interessado, Deus não está preocupado, Ele não se importa, Ele não intervém, Ele não se coloca no meio de nós. Também não gosto dessa opção. Opção D: Deus até tem poder, mas, puxa vida, tadinho, Ele tem que respeitar a nossa vontade e os nossos limites. E o poder dEle é limitado por aquilo que eu quero fazer. Então, Ele até gostaria de fazer mais, mas o homem não deixa. E Deus fica ali, tadinho, torcendo os dedos de aflição. Ele queria tanto nos ajudar, mas Ele não pode. Também não gosto dessa opção. Opção E: Deus é soberano. Deus tem todo o poder. As coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem segundo o propósito, segundo o beneplácito da sua vontade, diz Paulo aos Efésios. Acontece segundo o propósito que Ele estabeleceu. As coisas acontecem como diz o salmista: Deus, Ele controla os ímpios e Ele cinge-se, Ele usa o cinto, Ele usa para si, Ele toma para si até a maldade dos ímpios. E Ele faz com que os ímpios, embora descrentes, embora sem temer ao Senhor, eles fazem aquilo para fazer a vontade de Deus. Ele é capaz de chamar Ciro de meu servo, Ele é capaz de chamar Nabucodonosor de meu servo, embora estes homens não conhecessem o Senhor, porque Ele usa a vida deles como Ele quer, porque Ele move céus e terra. Para Deus não há impossíveis, eu creio sim, e o seu poder traz segurança até o fim. O que Ele faz? Remove montes. Se for preciso, eu marco a letra E.
Deus tem um propósito, e Ele diz assim, olha, o que vai acontecer, vocês não vão entender, vocês vão ficar admirados, admirem-se diante do meu poder, porque eu sou Deus, não há outro, e a minha glória eu não divido com ninguém. A história ela segue um propósito divino. Deus está trazendo os caldeus, e Ele vai fazer porque Ele quer, e Ele tem um propósito, e lá na frente, a gente vai entender o que Deus faz. Sabe, irmãos, às vezes Deus está fazendo coisas para mostrar como nós somos frágeis, como nós precisamos nos voltar para Ele. Não é difícil entender o século 21 com toda a fraqueza da igreja, porque a igreja, eu falo a igreja de Cristo de maneira geral, hoje ela é muito fraca. Vivemos uma geração de crentes débeis, de crentes fracos, de crentes mimados, de crentes que não confiam em Deus, de crentes que têm um Deus pequeno demais. Por isso, quando às vezes eu pergunto, pastor, o que você quer cantar? Essa semana eu estava pensando, quão grande é meu Deus. Não é este Deus que tem sido pregado em muitas igrejas, um Deus pequeno, um Deus domesticado, que existe para fazer a minha vontade. Não! Para satisfazer as minhas necessidades sentidas, aquilo que eu quero, o que eu acho que é bom para mim, o que eu tenho vontade que aconteça, o que eu quero que seja do jeito, eu quero que seja do jeito que eu tenho vontade. Não, irmãos! Deus é grande, Ele faz o que Ele quer. Ele comanda céus e mares, Ele comanda o universo, Ele sustenta os planetas, Ele criou tudo pela sua vontade, pela palavra do seu poder. Haja luz e houve luz. Seja assim, e assim foi, e assim é, e assim o será para sempre, porque diz Salomão em Eclesiastes, tudo que Deus faz durará eternamente. É este Deus, e vocês vão se admirar, porque eu vou fazer, porque eu tenho um propósito, e eu não vou mudar os meus propósitos só porque você não quer. Precisamos, irmãos, ser mais fortes espiritualmente. Saber que o nosso Deus controla todas as coisas. Essa é a primeira resposta que Deus dá. A segunda resposta é que a história está sob o controle divino. Vê o versículo 6. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus deu início ao processo histórico. Ele conduz o processo histórico. Ele controla o processo histórico. E Ele vai terminar o processo histórico. Abre rapidamente aqui sua Bíblia, Isaías capítulo 40, para a gente poder ler esse texto aqui. Isaías capítulo 40, versículos 15 e 22. Isaías 40, versículos 15 e 22. Diz assim, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Versículo 22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. Deus controla todas as coisas. A história está sob o controle divino. Abacuque, descanse o seu coração, porque eu não me esqueci, eu não estou distraído, eu não deixei passar, e os caldeus virão, e é uma resposta surpreendente, porque o profeta está num momento de agonia, ele pede uma resposta, e ao invés de Deus dizer para ele assim, olha, fique tranquilo, porque eu vou resolver, não, ele fala, vai piorar, interessante isso, irmãos, às vezes, as coisas precisam piorar antes de melhorar. Não será assim no final dos tempos? Naquilo que se costuma chamar de grande tribulação? As coisas não vão ficar muito piores até que Jesus venha? Deus está dizendo para Abacuque, olha, você acha que está ruim? Senta que lá vem a história. Castelo Rá-Tim-Bum, não é isso? Vou te contar uma historinha. Vou trazer a Babilônia. E vocês vão sentir saudade dos assírios. Vocês vão entender que os assírios eram ruins, mas sempre pode piorar. Você que não tem imaginação, mas eu continuo controlando todas as coisas aqui. As nações são minhas, os assírios, os babilônios, depois virão os persas,
depois virá o Império de Alexandre o Grande, depois virão os romanos, depois o Império Romano vai se desfazer, virão as guerras árabes, eles vão tomar conta de um território imenso em muito pouco tempo. Nenhum outro grupo étnico conquistou tanta coisa em tão pouco tempo como os árabes na época das guerras árabes. O muçulmano, o islamismo se espalhou pelo mundo. Tomaram Granada, o último foco de resistência contra o islamismo, lá na Espanha. A Espanha ainda hoje é um país muito marcado pela cultura muçulmana, porta de entrada para a África, mas os árabes passaram também. Veio o período das grandes navegações, Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra. O reino onde o sol nunca se põe. Isso significava duas coisas, significava que o sol nunca se punha porque eles tinham tanta riqueza que nunca ficava noite naquele lugar. Mas também significava que o número de colônias que eles tinham eram tão grande, eles tinham tantas colônias que mesmo que fosse noite em uma parte do império, no outro era dia. O sol nunca se punha sobre a Inglaterra, e a Inglaterra também passou. Hoje nós temos os Estados Unidos, mas a China está aí. E pode ser que os Estados Unidos caiam, e a China venha, e depois vem o Brasil, ou não, e depois vem outro, e depois vem as Filipinas, e depois vem o Haiti. Não importa, irmãos, as nações são consideradas pelo Senhor como uma gota no balde, porque a história está sob o controle de Deus. Agora, quando vemos a fraqueza da igreja neste mundo, não é difícil entender o porquê, neste século 21. Porque no século 19, a igreja era arrogante. No século 19, ela achava que tudo ia bem. O culto virou uma mera formalidade. A igreja achava que não precisava de nada nem de ninguém. Depois, no século 20, a igreja começou a se mundanizar. E agora a igreja sofre com a falta de influência transformadora neste mundo, porque ela se deixou tomar pela arrogância, se deixou tomar pelo mundanismo, e agora ela está doente. Então Deus diz para Abacuque: cure a sua alma, porque eu continuo sendo Deus. Resposta número 3. A história segue um cronograma divino. Essa é uma pílula amarga de engolir. Porque um cronograma significa o quê? Uma ordem nos acontecimentos. Um tempo pré-estabelecido. As coisas serão feitas quando elas forem feitas. Elas acontecerão quando elas acontecerem. A situação mudará quando ela mudar. Nós seremos socorridos quando formos socorridos. Deus fará quando Ele fizer. E Ele não para prestar satisfação a você ou a mim. Deus está dizendo: Abacuque, os assírios eram ruins, os caldeus virão aí, mas eu sei o tempo certo. O apóstolo Pedro vai dizer assim: humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte. Não é isso que diz a palavra de Deus? Diz ou não diz, irmãos? Fala, diz. Diz ou não diz? Fala, diz. Diz ou não diz? Não diz, hereges. Não diz. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Esse a seu tempo faz toda a diferença. Não é que eu vou me humilhar hoje, então vou me humilhar agora, porque Deus vai me exaltar agora. Não, não é. É aí que muita gente tropeça, é aí que muita gente está sendo enganada por um monte de pastor muquirana, mentiroso, que está dizendo: vem para cá, faz um voto, faz um pacto, faz um propósito, faz uma corrente, faz sei lá o quê, que Deus vai te abençoar agora. Mentira! Deus vai abençoar quando Ele quiser abençoar. Deus vai intervir quando Ele quiser intervir. Deus vai mudar quando Ele quiser mudar. Antes disso, não. A história segue um cronograma divino. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Eu não posso pressionar Deus. Senhor, até quando? Por quê? Como é que é isso, Senhor? Deus não se deixa impressionar pelo ser humano. Não há nada que eu possa fazer que Deus diga: puxa vida, André, você agora me deu uma luz. Você consegue imaginar isso? André, olha isso que você falou agora, é isso que eu precisava ouvir. Irmãos, não existe isso, irmãos. Deus não se deixa impressionar por nós.
Por isso ele disse no versículo 5, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos. Você que tem que se maravilhar, eu que tenho que me maravilhar. Porque um dos nomes de Jesus, e Jesus é Deus, é o quê? Maravilhoso conselheiro. Vamos acabar? Vamos, faltam 5 minutos. Vamos acabar. Precisa não? Então vou falar 19 respostas. Não, irmão, só falta uma. Calma, calma seu coração, igual Abacuque, acalma seu coração. Senão daqui a pouco o pessoal conhece. Pastor, até quando? Você vai ficar falando aqui. Só falta mais uma. Resposta que Deus dá, número 4. A história está vinculada ao reino de Deus. Interessante que Jesus Cristo, quando ele ensina os seus discípulos a orar, ele começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Irmãos, a história está vinculada ao reino de Deus. É a única coisa que realmente e que finalmente importará é o reino de Deus. Essa semana eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando sobre algumas coisas. A gente se preocupa, né, principalmente quem é pai, se preocupa com que os filhos avancem na vida e caminhem e sejam bem-sucedidos. Isso é louvável, viável e se espera que seja assim. Claro, né? Todo pai, toda mãe quer que o filho ou a filha tenha oportunidades que muitas vezes eles não tiveram e trabalham para isso, não é? Eu não tive oportunidade de estudar isso, mas eu quero investir no meu filho para que ele possa ir, para que ele possa fazer a faculdade, para que ele possa conquistar uma posição melhor, para que ele tenha menos dificuldades do que eu tive. Claro! E quem pode condenar um pai ou uma mãe por pensar dessa maneira? Ninguém que tenha um mínimo de sanidade vai pensar diferente. Mas às vezes, irmãos, e principalmente no mundo de hoje, em que existe uma pressão pelo sucesso muito grande, mas o conceito de sucesso está tão deturpado. O sucesso é ter tantos seguidores na rede social, sucesso é ficar famoso, sucesso é ser reconhecido na rua, dar autógrafo, sucesso é ter isso ou ter aquilo. E nesse contexto em que a pressão é muito grande para que todo mundo busque o sucesso e as pessoas se perdem nesse caminho, e a própria Bíblia diz que aqueles que buscam a riqueza se perdem no caminho. Muitos pais crentes têm esquecido de ensinar para o seu filho o seguinte: olha meu filho, olha minha filha, você pode ser um CEO de uma multinacional, você pode ganhar um salário de 3 dígitos, e eu vou ficar feliz por você. Você pode ser um astro do Barcelona, né? Ainda é o Barcelona que manda nesse negócio aí? Não é mais não? Quem é agora? É o Chelsea, sei lá. PSG? Pois é. É o Botafogo. Você pode ser um craque do Botafogo, né, e ganhar salário de 4 dígitos, de 6 dígitos. Dá tempo ainda, Júlio. Vai para o fogão. Você pode ser o que você for e eu vou ficar feliz por você. Mas eu vou ficar feliz por você também se você for um médico, um cirurgião famoso no mundo inteiro. Eu vou ficar feliz se você for um técnico em enfermagem. Eu vou ficar feliz se você trabalhar no comércio. Porque o que vai me deixar feliz é se você for um homem, se você for uma mulher de Deus. Ensine o seu filho, a sua filha, a glorificar a Deus naquilo em que ele trabalha. No final das contas, não vai fazer diferença quanto ele ganhava, mas vai fazer diferença do que ele ganhou de Deus ou não. Repito, para os jovens, se têm oportunidade de estudar, façam isto. De crescer, façam isto. Tem oportunidade de aprender outras línguas? Façam isto. De repente, Deus te leva até para ser tradutor de Bíblia, né? Traduzir a Bíblia para uma língua desconhecida. Façam, não há problema. Mas se preocupe sempre em honrar a Deus naquilo que você faz, independente de quanto vai cair na sua conta no final do mês.
porque a história está vinculada ao reino de Deus. Jesus fala de que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Eu não tive filhos, mas se eu tivesse tido, eu queria que meu filho ou minha filha, no final da sua vida, eu tivesse a certeza de que ele vai estar no céu. Eu ia ficar muito triste se meu filho ou minha filha fosse um milionário e não fosse crente. Tivesse tudo que o dinheiro pudesse comprar, mas eu visse que a cada dia ele está caminhando para a perdição. Porque é o reino de Deus que importa. O que Deus está dizendo é o seguinte: a história das nações do Velho Testamento, elas só têm valor quando elas estão relacionadas com Israel, percebe isso? Aquelas nações que são citadas no Velho Testamento, amonitas, asdoditas, heteus, filisteus, jebuseus, girgazeus, né? Povos da planície, uma série de povos, eles só importam ali porque eles estão ligados à história de Israel. Eles passaram, eles sumiram na areia do tempo, eles não existem mais, ninguém sabe mais nada deles. Eles sumiram, deixaram de existir, mas Israel está ali até hoje, porque é a nação que Deus criou. No Novo Testamento, a história das nações, elas só têm ligação quando elas estão ligadas com a igreja de Deus. Veja, no dia de Pentecostes, no capítulo 2, lá do livro de Atos, há um momento em que diz lá: estamos todos nós aqui, partos, medos, elamitas, fenícios, cretenses, árabes, povos da Mesopotâmia, judeus, prosélitos da Antioquia, da Síria, da Capadócia, todos estamos aqui e ouvimos estes homens falar na nossa própria língua de quê? Da bolsa de valores, do poder do exército, da riqueza que eles tinham? Não, das glórias de Deus. E todas as nações que existem, bote isso na sua cabeça, você faz parte daquilo que é mais importante, é a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja, esta igreja que está sendo trabalhada por Jesus, santificada por Jesus, porque Ele vai apresentá-la a si mesmo, naquele grande dia, gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem pecado, e vai dizer para você: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, faz o quê? Entra no gozo do teu Senhor. Amém? É isso. A história está vinculada ao reino de Deus. Então, irmãos, por piores que as coisas sejam, por piores que elas pareçam, por piores que elas efetivamente sejam, não há por que duvidar do amor nem da justiça de Deus. Porque Ele continua falando, porque Ele continua cuidando. E muda a sua mente, versículo 11, se farão culpados aqueles que atribuem seu poder a outro Deus, que não ao Senhor. Nós estamos sendo preparados para um lugar definitivo e pleno no reino do Senhor. Aí o profeta agora vai falar, mas o que ele vai falar a gente só vai ver semana que vem. Por hoje, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. O que vai falar um bocado ainda. E Deus ainda vai falar muito mais coisa. E se Deus permitir, semana que vem a gente continua. Leve essas verdades para casa, essas respostas do Senhor. E que Deus nos abençoe.